Dia fechamento de mês e a gente vai dar aquela analisada no mercado de câmbio Forex, tá? Mas vamos antes fazer o padrão, né? Pedir aquela curtida, seguir o canal, deixar um comentário pra gente dar aquela analisada marota, né, nesses ativos. Olha só, vamos passar aqui pro Iene. Ó, o Iene tá querendo romper o 151. Vou puxar aqui o semanal para a gente ter essa leitura macro, né, uma leitura maior. Ó. Ele está buscando o TH, o topo histórico, legal. A gente pode, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar um fibo dessa região aqui, ó, vou pegar, é uma mínima de 2020 aqui, não fica bom, né? Vou pegar essa mínima aqui de janeiro de 2021 até o topo histórico. Opa, ficou invertido. Até o topo histórico. Vou pôr o topo histórico lá no 100%, legal. E vou colocar a mínima aqui no 102. Pronto. O que eu quero dizer com esse fibo aqui, ó? Então eu peguei toda essa perna, certo? E aí o primeiro movimento que teve foi onde que eu determinei que eu deveria colocar um fibo, tá? Então eu não estou colocando um fibo na perna de correção, estou colocando na perna anterior, que foi essa grande subida. Então esse é um fibo do semanal, tá? A máxima aqui, deixa eu ver se eu estou certinho com essa informação, que a máxima, a máxima tem que estar, porque ele já está quase batendo nessa máxima, né? Aqui é no 150, 159, 170, praticamente o 152, né? Então o TH ficou ali, a máxima ficou no 152, vamos arredondar, né? 152, falta 100 pontinhos aí para estar batendo, né? Na máxima aí do topo histórico do Iene, muito mais próximo de bater, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tinha marcado aqui essa região há muito tempo. Ela foi um grande estresse, houve intervenção nessa época aqui, voltou na região de 6.8, então vamos acompanhar. Quando ele criou esse topo histórico, aonde que o preço volta com grande força, né? Ele passou aqui pelo 76.8, deu um repique, né? Passou aqui no 6.8, tentou romper. Poderia ter considerado aqui uma venda, porque ele confirma a venda abaixo das 50, né? Mas ele frustra e volta e cria um fundo mais alto, uma sequência de fundos mais alta acima da retração. Então, nitidamente, isso trouxe um padrão de reversão para o preço, e esse preço acabou agora voltando, né, no 761.8 aqui. Ele tem também uma confirmação, olha aqui, ele bate, volta, confirma, se impulsiona, volta, estacionou na média e voltou. Então ele fez o trabalho de casa, né, literalmente fazendo as confirmações de rompimento. Então ele rompia para confirmar, até buscar ali, né? Então ele chegou a voltar no 130, depois do topo histórico ele chega a voltar no 127 e agora está no 150. Uma situação muito crítica para o Iene, tá? É uma situação muito crítica. Quando eu olho isso daqui no diário, ó, a gente vê esse movimento acontecer. Olha o tamanho dessa barra no diário, tá? Então você vê pequenas intervenções que houve do mercado do governo japonês, né, do Ministério das Finanças. Ó, isso aqui foi uma intervenção, né, no diário, e o mercado devolveu tudo. Outra intervenção que teve foi nesse pavio aqui, tá? Teve uma intervenção, uma derramagem de dólar no mercado, não adiantou nada. O mercado devolveu tudo isso daqui, e o pior agora está indo para cima, tá? Para você ter noção, o DXY nas últimas horas estava caindo. Deixa eu colocar aqui no H1 para a gente ter essa noção. Eu quero que você observe isso daqui. Porque se o DXY cai, é normal que o SDJPY também caia, porque essa par começa com SD. Então olha isso daqui. Se a gente marcar aqui das últimas
desde as 9 horas, né, quando o mercado faz aquela virada de relógio, tá? Então aqui tem aquela viradinha depois das 6 da tarde. O mercado asiático abre às 9, não é isso? E aí ele começa uma subida aqui absurda. Quando eu olho esse mesmo cenário no DXY, o DXY estava caindo, tá? Então o DXY caindo e o iene subindo um absurdo. Olha aqui essa perna, subindo um absurdo, tá? E agora que o DXY nesse momento está subindo, isso gera mais força para o iene continuar subindo, tá? Então quando ele tinha um fator favorável, que era o DXY cair para poder segurar o iene para baixo, ele estava subindo. Agora imagina o DXY subindo, aí que ele está subindo com raiva mesmo, tá? Nesse momento ele está afastado da média, está muito caro, podendo fazer algum tipo de correção em algum momento, mas nesse ponto aqui está muito perigoso, porque ele está para alcançar o topo histórico, tá? Então está muito próximo aí de alcançar daqui a pouquinho, pode ser que ele já faça a confirmação, tá? E quando eu olho isso aqui pelo diário, ele tem muito espaço para poder seguir, tá? Padrãozinho de compra aqui perfeito no diário para poder continuar subindo aí e quem sabe buscar o 157, tá lá no violino desse fibo que a gente traçou, tá bom? Então tem espaço para chegar aqui? Tem total condição para buscar aqui o 157. Eu até vou colocar uma segunda marcação aqui para a gente estar fazendo mais análise mais à frente desse processo, tá? Então vamos deixar aqui a marcação. Pode ser que ele chegue no 100 e faça uma correção também, porque pode ser que o Ministério da Economia japonesa, o Ministério das Finanças lá, faça algum tipo de intervenção. Mas já ficou provado que o mercado não quer saber dessas intervenções. O mercado quer saber de decisões que eles não estão tomando em relação à inflação. Tá certo, pessoal? Então essas análises de final de mês que a gente está fazendo. Foi bastante movimentado, teve bastante oportunidades. No entanto, todos os papéis estão se mantendo em suas tendências aqui. Nada mudou em relação ao começo do mês, né? Tendência de alta para o iene, tendência de baixa para o euro e seguiu durante todo o período, tendo algumas correções no caminho, legal? Então, mas no longo prazo se mantém aí desde o começo do ano em tendência de alta e buscando patamares nunca antes praticados. Isso aí, para você ter uma noção, o iene a 151 é como se fosse o nosso real a 6,50, tá? Sinal de inflação pesado por lá, só que as decisões deles em relação a isso, as tomadas de decisões que eles têm, são bem diferentes do que a gente está acostumado em relação ao controle de inflação, e isso acaba gerando muita preocupação para o mercado. Olha só que bacana que eu quero estar trazendo aqui para a gente discutir um pouco mais, é esse fibo do euro. Vou até colocar aqui semanal, tá? Só para ficar mais limpa a tela. Olha isso daqui, tá? Eu vou puxar setinhas aqui. Ó, o primeiro momento aqui, quando ele bateu no 111,8, tá? Aqui nessa região tem uma média de 201 de 400 períodos. Mas olha isso, 111,8, que é o violino desse Fibonacci, devolve todinho e vem aqui na retração de 61,8. Né? É igual o André Machado fala, né? Que o Fibo sempre está certo. Quem está errado é quem coloca o Fibo no lugar errado. E aí ele volta aqui no 76,8, né? No 106, obviamente 104, tá bem, uma região bem estressada para o euro. Vários fatores, Banco Central Econômico, BCE, guerra, né? Taxa de juros, inflação. Isso tudo vem trazendo bastante estresse para o euro. Mas essas regiões são de extrema importância a gente acompanhar, porque dali para ele buscar o euro 1 para 1, né, é um caminho grande. Então ele tem que vencer essa região de retração e ainda essa região laranja que eu deixei aqui marcado, que é uma região de muito troca de contrato, tá? Então aqui vai acontecer muita coisa. É um baita de um suporte, é uma região compradora, tá? É uma região de bastante estresse. Então
pode ser que vai haver muita defesa aqui para não deixar o euro chegar aqui, tá? No entanto, eu deixei essas setinhas brancas já tem uns dias já, viu? Tem um mês já que essas setinhas brancas estão aqui marcadas, que seria a intenção de preço, né? Se ele fizer um pullbackzinho aqui de volta na 61.8, a gente vai ligar o alerta, ou ele acaba confirmando o rompimento, ou ele volta para as médias de 50 e 20. A média de 20 está vindo ali numa intenção de cruzamento, né, no semanal. Mas quando a gente faz essa análise pelo diário, né, ó, aqui eu já consigo ver que o preço se mantém acima da 20 e está brigando com a 50. Então aqui é um baita ponto de interrogação, tá? Esse aqui é um baita ponto de interrogação. Fiz uma interrogação feio aqui, mas vou fazer um melhor aqui, ó. Ponto de interrogação. O que é o ponto de interrogação? Esse preço pode superar a média de 50, que é essa média laranja? Pode superar a média de 50. No entanto, ele tem que trabalhar bastante. Está fazendo alguns fundos ascendentes, topos ascendentes, beleza. No entanto, para superar isso daí, uma média que continua descendente precisa de agressão, precisa desse preço superar o 76.8 do FIBO, confirmar. Então ele literalmente precisa fazer o desenho dessas setas brancas que a gente deixou aqui, ó, fazer isso aqui para poder confirmar essa subida, tá? Não conseguindo ter isso daí, ele pode ficar preso aqui nessa região. Ele pode ficar preso aqui nessa região e pode de repente rolar até mesmo uma acumulação para poder sair daqui em algum momento, tá? Então no diário tá um pouco complicado da gente pensar, olha, eu vou fazer uma compra, colocar uma ordem, porque realmente está um pouco estressante aqui. Eu já estou comprado, já estou vendido, proteger a operação, tá? No H1, quando eu olho isso daqui no H1, eu consigo ver que ele está indo lá no 76.8 e devolvendo tudo. Olha isso, olha o movimento anterior aqui, olha esse movimento aqui, olha que perfeição, caiu, devolveu quase tudo, tá? E essa região aqui do suporte, né, que é dessa faixa laranja que a gente deixou marcado, tá muito forte na defesa, tá? Então ele vem construindo bastante aqui. Legal? Vamos pular do euro, a gente vai para o GBP, tem uma leitura parecida, mas a gente quer falar alguns pontos que, por mais que seja parecido, não é a mesma coisa. E aí os contextos são outros, tá? Então olha, no semanal ele já conseguiu trazer o preço até o 127 do FIBO, né? A gente espelhou essa perninha aqui, ó. Qual foi o contexto desse FIBO? É aquela queda gigantesca, foi quase um ano caindo. A gente pegou essa mínima e trouxe a máxima da primeira perna a primeira perna que devolveu todo esse movimento maior, tá? Então quando ele desenhou essa perna de devolução dessa queda gigantesca, a gente marcou e ali começamos a conduzir as operações analisando esse padrão. O FIBO foi tocado aqui no 127, tá? No 127.2. Teve brigas aqui no violino, certo? Bastante, né? Dá para perceber isso daqui. E está aqui perto do 76.8, tá? Um pouco longe ainda do 61.8. Essa retração do GBP, ela está um pouquinho distante. Se chegar lá, eu poderia até mesmo puxar essa minha faixa aqui de interesse até o 61.8. Por quê? Porque essa região aqui é uma região de defesa compradora. Obviamente os compradores aqui vão estar com peso total, não deixando que o GIBA perca a região do 1,16, tá? Isso pode acontecer de perder, obviamente, tudo é possível, mas isso não vai acontecer sem muita briga, tá? Então você pode reparar que todas as vezes aqui desde janeiro que o preço bateu nessa região, ele se defendeu e até agora não conseguiu voltar lá. Então a gente vai trabalhar nesse contexto que ali é uma grande defesa. O retorno à média de 50 é possível, e aí para isso a gente precisa trazer uma leitura do diário, tá? Por que eu falo para trazer uma leitura do diário? Para a gente ver esse movimento menor, o que está acontecendo. Então aqui a gente tem
uma lateralização, poderia dizer que pode ser um power breakout e aí ele bater na média de 50 e continuar caindo, ou vamos ver o comportamento do preço quando ele chegar na média de 50, porque se ele chegar já aliviando, né, o preço, ali, a média já começar a se lateralizar, pode ser que a gente entenda que pode ser uma acumulação e de repente ele possa sair dessa região. Legal? No H1, né, a gente vê também essa, está um pouco mais lateralizada, né? Eu poderia pegar toda essa região aqui para sinalizar essa lateralização, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu só me interesso se o preço sair dessa região ou se eu fizer uma compra aqui nesse suporte, tá? O detalhe é que ele, quando devolve, está devolvendo muito forte, então ele sobe de escadinha e desce de elevador. Então o preço, quando faz isso, é muito perigoso trabalhar na ponta compradora, tá? Pena tudo. Então a gente volta a se falar agora somente no mês de novembro. Forte abraço.